Olá, começa mais um Viva Rituale, o seu podcast de saúde e qualidade de vida. E hoje nosso bate-papo aqui vai ser sobre um tema que você com certeza vai gostar e vai te dar até fome. E nós, nesse dia de hoje, estamos falando aqui do Rituale, um dia muito agradável, um dia de sol. E você é muito convidado a conhecer a clínica e os tratamentos que a gente tem aqui. Hoje, para esse bate-papo, a gente vai conversar com a Nete, nossa querida chefe de cozinha aqui no Rituale. E esse bate-papo com certeza vai te dar muitas informações. Nete, obrigado. Você saiu lá da sua correria do dia a dia e você está aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que você gosta, que é um tema que você é expert, que é culinária, essa arte, né? Eu estava conversando com você antes da gente começar, falando que uma coisa importante é que às vezes a gente acha que cozinhar é uma coisa simples, você simplesmente coloca lá os ingredientes e sai fazendo. Eu, particularmente, às vezes eu vou fazer até ovo e queimo o ovo, entendeu? Então, assim, não é algo simples, e é uma arte. Aqui no Ritual, principalmente, é uma arte. É isso que eu queria conversar. E eu sei que você não é só chefe de cozinha, você é cantora. E quem vem pra cá é surpreendido, porque quando você faz workshop, ouve você cantar, tem um monte de coisa aí. Fala um pouquinho de você, por onde você já passou, como você chegou até o Ritual, como foi? Bem-vinda. Muito obrigada, Diego, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui nesse podcast. Tenho Uhum. assistido, né? O que Aham. já tem feito aí, muito legal. E agradeço pelo convite. Realmente, cozinhar não é simplesmente pegar um monte de ingredientes e jogar numa panela. É, tem Cozinhar mais. realmente é uma arte e ele envolve sentimento, ele envolve várias questões, vários temperos que estão ali, né? O sentimento é um tempero também, então. Também, Tá. também. E nós estávamos até falando antes, né, que o humor que a pessoa está naquele dia acaba influenciando também no seu Uhum, prato, né? uhum. Então, aí, tudo precisa estar envolvido quando você está cozinhando. Se você tiver mal, Então, por exemplo, se você tiver mal, muda o gosto da comida? Como que é? olha, eu acredito que sim, tá? Você percebe essa mudança? A gente percebe essa mudança, a gente precisa estar bem para cozinhar. Então, Uhum. eu sempre gosto que os meus cozinheiros ali na Cozinha do Rituais sejam sempre felizes, Isso é bom. né, de maneira harmoniosa, porque isso aí também é tempero. É, e você é brava que nem os chefes de cozinha, esses daí que faz Não, nos eu sou uma Masterchef chefe daí. de cozinha bem diferente. É, você é tranquila, Eu isso é sou bom. tranquila. Isso é bom. Não, eu acho que a gente precisa ter carinho com as Sem pessoas, dúvida, sem dúvida, independente de qualquer coisa. sem dúvida. E como você chega ao Ritual? Você chega aqui, como foi sua jornada? Fala um pouco de você. Então, como eu comecei, né? Como eu comecei a cozinhar, como que Tá. isso veio parar na minha vida? Uhum. Eu sou casada com o Ricardo, nutricionista aqui também no Rituale, e o Ricardo, ele sempre fazia palestras de saúde. Uhum. E o Ricardo se tornou vegetariano em 2004. 2004. 2004. E nós nos casamos em 2007. Nós já Uhum. namorávamos, né? Tá. Mas ele tomou a decisão e eu não, De ser de vegetariano. ser vegetariano. Tá. Daí eu tive a necessidade de aprender a culinária vegetariana para poder cozinhar para o futuro esposo. Uhum. Então, eu fui estudar para saber como Sim, fazia. sim. Então, aí eu comecei a cozinhar. A motivação inicial foi cozinhar para o Ricardo, Tá. né? Depois disso, o Ricardo começou a adentrar mais fundo dentro dessa temática, né? Do Do vegetarianismo? vegetarianismo. E aí nós fazíamos alguns programas, né? Ah, Alugávamos um local, tipo uma chácara, um mosteiro de padre, ah, né? que Tinha um legal. lá em Maringá que estava meio desativado já, mas tinham vários quartos, tinha salão de palestra, tinha cozinha, tudo que a gente precisava. Aham. E nós reunimos algumas pessoas lá para poder fazer um programa de 7 dias, era uma imersão Que legal. A de pessoa ia sete. lá para aprender a cozinhar ou para viver a Não, experiência. iam lá palestras, tinha alguns tratamentos naturais também, né? Ah, legal. E nós tínhamos 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. E eu Uhum. tinha uma culinarista muito boa, que era de Londrina, isso era em Maringá, Uhum. que ela ia lá cozinhar para nós. Uhum. Só que quando ela não podia, eu ficava, e agora? O que que eu faço? Agora é Eu não, comigo. E aí eu falei, não, eu realmente eu tenho que me aprofundar mais ainda nessa Sim. alimentação. Tá. Daí eu comecei realmente a levar muito a sério essa questão da culinária vegetariana. Uhum. A minha primeira experiência com a culinária vegetariana não foi legal. Eu não Hum. gostei, achei ruim. E aí eu imaginei, a cozinha vegetariana tem que ser saborosa, tem que ser Sim. gostosa, eu tenho que ter prazer para comer, porque as pessoas, Diego, elas buscam prazer na comida. Sim, sem dúvida. E a comida vegetariana não é diferente. Até porque, além de
ter que ter prazer, ela também traz saúde, ela traz um monte de Um monte de benefícios que coisa a gente junto, já é. sabe. E tem esse mito, né? A gente fala assim, a pessoa fala, eu sou vegetariano. Aí eu falei, ih, não come bem. Não, perguntas, e como alface? Se Come alface. soubesse quanta variedade que nós temos de pratos, É. de ingredientes, e de tudo, não falaria uma O coisa pessoal se dessa. surpreende muito quando vem aqui no Rituale. Com certeza. Então começou assim, Tá. né? E daí eu comecei a me aprofundar na culinária vegetariana. Uhum. E É, você não era vegetariana, até aí ainda você não Até era. aí eu era mais ou menos. Tá, já Tá? tava. Eu já estava começando a inserir isso na minha vida. Uhum. Mas o Ricardo nunca me impôs também, sabe? Porque nossa, minha alimentação era terrível, era muito do fast food, do McDonald's, Uhum. sabe? Uhum. E quando eu comecei a experimentar, eu tinha uma gastrite terrível. Eu comecei a experimentar e isso começou a fazer primeiro diferença na minha vida, que eu acho que isso é Certo. importante. Então, quando eu vi a diferença na minha vida, eu falei, poxa, o caminho é esse aqui, né? É por aqui que eu tenho que ir. Então, tudo isso foi motivacional para que eu adentrasse aí e levasse isso muito a sério. Então, a alimentação, para mim, a comida vegetariana, que é essa comida que é servida aqui no Rituale, eu levo ela muito a Uhum. sério mesmo. E aí começou dessa maneira. Daí eu não fiquei vendida. Quando ela não podia estar presente, eu não precisava desmarcar as nossas programações, porque aí eu tomei a frente da cozinha, tá? E quem que chegou e falou assim, nossa, né, você cozinha bem. Quem que chegou aí? Então, as pessoas que faziam parte do programa se surpreendiam com o sabor da comida. Eu não estou querendo me Uhum. achar, não, tá? Mas elas se surpreendiam com o sabor da comida. Falaram, nossa, a comida que você faz é diferente, porque ela é muito saborosa, né? Sim, sim. E aí, o Ricardo, a gente brinca, a gente fala que a alimentação ela tem que ter 3 S. Ela tem que ser simples, saborosa, saudável. Saudável. Simples no sentido não de ser feita de qualquer maneira. Tem ingredientes selecionados. A Sim, gente sim. sabe que a comida vegetariana ela demanda um valor, né, maior, porque tem as castanhas, tem que são as leguminosas, tem as Uhum. oleaginosas, né? Tem toda uma questão que é mais onerosa, podemos Sim, dizer assim, sim. que tem um custo-benefício para a sua Claro, saúde. claro. Simples não nesse sentido, mas no sentido na hora do preparo. As pessoas acham, Diego, que a comida vegetariana ela é impossível de ser feita, que é muito difícil. E esse é até um gatilho que as pessoas usam para ter uma negação de não querer fazer. Sim. Ah, é difícil, é complicado, é caro, sabe? Então eles Uhum. usam muito esse negacionismo e essa Uhum. desculpa para não fazer. Que aí vai pro mais fácil, né? E o Que... que eu sempre quis fazer foi desmistificar que é ruim, que Uhum. é difícil, que é caro, eu não consigo desmistificar, mas eu consigo deixar claro a questão do custo-benefício. As suas idas na farmácia vai ser bem menores, Sim. as suas idas no hospital vai ser bem menores, entendeu? Então você acaba Aí, agregando a valores. economia do alimento, ela vai inevitavelmente conduzir você a ter que gastar em outras coisas como medicação. Exatamente. Então, é aquele negócio, a gente investe tanto, tudo que é importante, tudo que é valioso, a gente precisa investir. A alimentação é uma dessas coisas. E quando a pessoa cozinha em casa e faz uma coisa bem saborosa, as idas também a restaurantes diminuem. Então você Ah, acaba sim, claro. economizando nessa questão Sim. também, né? Porque a gente vê isso daí. A pessoa, a turma chega aqui, o primeiro paradigma é a alimentação vegetariana é uma alimentação de restrição. Fala assim, eles pensam assim, eu não vou comer isso ou aquilo. É assim que funciona. E Exatamente. aí a ideia é justamente ao contrário. Você mostra aqui na culinária que não é o que você não vai comer, mas é o que você vai comer. E trazendo isso aqui para o ritual, eu costumo até dizer para o hóspede, porque eu sempre passo nas mesas pedindo um feedback deles, né? Eu Uhum, gosto de ver o rostinho deles felizes. Ai, que delícia! Isso é muito bom, né? claro. Então, aqui no ritual é um desafio, porque as pessoas que vêm para o ritual, elas 99% não são vegetarianas. Uhum, Nunca tiveram, algumas nem tiveram contato por ter um certo preconceito com essa uhum, alimentação. uhum. E aqui não é um restaurante que você, eu fui, não gostei, eu vou embora e vou no outro. Não, a pessoa está aqui dentro fazendo um programa e é aqui que ela vai ter que fazer as 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Então a responsabilidade é muito grande Uhum. dessa comida suprir a necessidade, porque comida também é sentimento, é, como é que eu vou Cozinhar dizer é para uma você? arte. Não, é uma arte e também ela traz memórias, né? Sim, sem E é dúvida. uma coisa que as pessoas mexe no humor das pessoas. Então Sim. eu venho para um lugar ficar uns 7 dias, vamos dizer, aqui no Rituale. E é uma alimentação que não é a minha habitual, já cria-se Já um vai. certo,
né? Embora as meninas que atendem, que falam sobre ritual e as assessoras de reservas que fazem as vendas, ela deixa isso claro, que é uma alimentação vegetariana, mas tem aquela esposa, Diego, que quer trazer o esposo e não conta para ele. Ele chega aqui e Ele cai de chega aqui, é paraquedas. surpresa. E aí esse desafio de fazer ele gostar. E interessante, o meu objetivo aqui no ritual não é só aquele que o cliente goste, eu quero que ele se encante. Sim, Entendeu? essa é a ideia. Por isso que é uma arte, né? Na verdade. Exatamente, é uma arte, ele precisa se encantar. Então ele chega aqui e aí ele precisa gostar dessa comida. Você Então, gostar. esse é o desafio. E graças a Deus agora está dando certo. Sim. Acontece uma ou outra coisinha, mas é bem pouco, sabe? De É, algum que vai, eu não gostei de tal coisa. Mas geralmente, a grande maioria gosta porque e até fala que quer fazer quando chegar em casa. E exato. agora, quando eu voltar para casa, o que que eu vou A fazer? gente antes tinha um programa aqui que o chefe ia na casa das pessoas, Isso é porque eles legal. chegavam e ficavam encantados com a comida e falava, e como que eu vou fazer agora em casa, né? É. Porque tem essa coisa, eu não tô acostumado, é mais fácil você seguir aquela dieta rápida ali, do corre-corre. Agora, quando a gente fala de uma dieta vegetariana, a gente pensa, lógico, o que tem na cabeça, né? De quem não Uhum, cozinha, quem não participa. Ó, não, isso aqui eu vou comer só alface, eu vou comer mato e não é legal. Tem gente que uhum. não gosta de legume. O paladar é uma coisa muito pessoal. E aí, Sim. o paladar está relacionado a experiências da vida, então tem toda aquela coisa de. Aí a gente gosta daquilo, tem a questão da textura da A comida, tem muita gente ainda coisa. mexe com a questão de gosto. Uma pessoa que vem para cá que não está acostumada com a comida. Então você pensa o tamanho do desafio que é. Uhum. Mas graças a Deus a gente tem alcançado esse objetivo. Tá? E quando eu falo assim dessa questão da arte, é porque, por exemplo, eu como berinjela, gosto de berinjela. Mas eu gosto de berinjela quando ela tá feita numa textura que ela não fica tão mole. Porque o meu problema não é a berinjela, o problema é a É a textura. textura. É o Tem problema isso, que não as tem? pessoas têm com cogumelo, principalmente com Eu cogumelo. também, com Não cogumelo. gostam por causa da Da textura. textura. Tem isso aí também, tem? Não Tem. é só o gosto. Não, aqui, por exemplo, nos workshops eu explico para eles como saltear os cogumelos para não ficar com uma textura amolecida. Olha aí. E tem pessoas que vieram para cá, falaram, olha, eu nunca comi cogumelo. Ou de pessoas que falam, eu já comi, não gostei da textura. Eu falei, experimenta. Eu sempre motivo o hóspede a experimentar. Sim. E geralmente dá certo, ele continua comendo. Temos um hóspede que é o Roberto, que ele não gosta de quinoa. E eu fiz uma mirandra de quinoa, né? Que é um prato árabe. E eu levei num ramecanzinho, eu falei, Roberto, experimenta e me fala o que que você acha. E ele, Neste, eu amei. Pronto, ele está aqui pela segunda vez Aham. e ele não tem problema mais com a quinoa. Então, era a questão da textura mesmo, tá? Textura. O modo como foi apresentado para ele. Sim. Por que que eu fiz isso? Porque a minha primeira experiência com a quinoa também não foi legal. Entendeu? Assim Uhum. como com o cogumelo também não foi. Tem gente que vem que não gosta de abobrinha. E quando come ou berinjela, e É. quando come a que é feita aqui, do jeito que é feita aqui, fala, nossa, eu gostei. Agora, sabe uma coisa engraçada? É. O salpicão. Salpicão de frango. Eu faço um aqui com um tofu defumado. Tem muita gente que fala, cara, eu não gostava de salpicão, mas esse eu vou fazer? Eu gostei. Aham. Então, as pessoas vão descobrindo sabores, né, em coisas que ela nunca imaginou. Ou seja, a sua cozinha, mais do que uma cozinha, é um laboratório. Eu falo isso, eu falo, pessoal, cozinha é laboratório, É uma né? ciência. É uma ciência. Então você tem que ver no que você experimenta. Minhas filhas, por exemplo, que Ah. também foi uma das motivações de cozinhar, Aham. porque eu precisava que elas gostassem dessa comida. E elas, Sim. minhas filhas são vegetarianas desde que nasceram, né? Eu nunca obriguei elas a comer o que elas não querem, mas eu Tá. obrigo a experimentar. Sim. Então, até com. É engraçado que não só com os hóspedes, mas também com os meus cozinheiros ali, eu gosto também que eles experimentem. O pessoal da Copa, ó, experimenta isso aqui. Ai, experimenta. É. Porque a gente tem que gostar dessas coisas, né? É muito Ou legal. pelo menos ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Não. Então, veja, o que você falou aqui até agora tem que ser saborosa, saudável e Simples. simples. E dentro disso, você tem que mexer sabor, você tem que mexer na textura. Tem Uhum. mais algum ponto aí entre sabor e textura? Tem mais alguma coisa que é um cuidado que você tem ou transita dentro disso Olha, mesmo? sabor e textura é bem básico, tá? A gente Uhum, precisa saber, por exemplo, tem pessoas que vão fazer, vamos colocar uma sopa de batata, ok? Que é uma coisa uhum. bem simples de fazer. Só um exemplo básico. Coloca tanto tempero que a gente nem consegue sentir o sabor do alimento. Ah, tá. Então a gente precisa harmonizar esses temperos, saber mexer com esses temperos para que essa comida possa ficar de uma maneira eh, que uma coisa converse com a outra e que tenha um sabor legal.
Então, quando eu falo na questão do simples, é que não precisa tanta coisa para que essa comida fique saborosa. A gente só tem que saber, é a questão da, é uma ciência, Uhum. saber mexer com o que você vai colocar E ali, você né? falou uma coisa agora que eu não tinha parado para pensar ainda. Se você exagera em determinadas combinações, você descaracteriza o sabor natural do alimento, que é uma das coisas que a gente pode privilegiar, E né? é uma coisa que a gente prioriza, que é as pessoas sentirem o sabor do alimento, tá? Uhum. É claro que ele vai estar inserido algumas coisas, mas o que está inserido de tempero não pode descaracterizar o sabor daquele alimento, Perfeito. né? Então, eles sempre falam aqui que eles se surpreendem porque nunca imaginaram que fosse gostar de uma comida vegetariana Uhum. e sentindo o sabor daquele alimento que às vezes eles nem gostavam. E aí passam a comer aqui porque gostou do jeito Uhum. que foi apresentado, do modo como foi feito, né? Sim. E assim, eu acredito muito no poder de Deus também. É, sim, sem Com dúvida. certeza. Sem dúvida. Porque aqui no Rituale não é só comida, né? As pessoas vêm para cá buscando várias coisas. Sim. Então, elas têm os tratamentos no spa, elas têm os exercícios, né? Sim. Mas você costuma dizer que o restaurante ali, a cozinha, é Faz, o coração é o da coração, experiência. faz parte da Quando experiência. você faz, sim, faz parte, mas quando você fala o coração, eu vejo como uma coisa muito, muito, muito É. significativa. E eu concordo com isso. Uhum. A comida é uma coisa que mexe, como você falou, com o Com as sentimento, com emoções. emoções, vai dar lembrança. A pessoa pode ficar mal-humorada ou feliz e tudo mais. Então, e ele passa bastante tempo lá, Sim. né? Porque o hóspede vai 3 vezes 3 vezes no ao dia dia, lá. vai lá. É. Ele vai viver aquela experiência de degustar coisas novas. Porque a grande questão, pelo que você me traz quando a gente conversa, eles vêm aqui não para descobrir o que não vão comer pela dieta. Eles vão descobrir o que eles vão comer, Exatamente. as combinações, e tem um fator que você não colocou ainda, que você não, mas eu sei porque eu já vi seus pratos, que é a beleza, é a apresentação. Isso é importante? Com certeza, a gente come com os olhos. A minha filha mais Hum. velha ela fala assim, quando ela vê alguma comida, ela fala assim, "Ih, não sorriu para mim." Tá. Então a comida tem que sorrir para você. Você Eu tem vou, que olhar e vou ficar atento a isso você agora. tem que gostar, ela É. tem que ser bonita, ela tem que ser bem apresentável, né? Uhum, Então aqui no Ritual a gente se preocupa muito com essa apresentação desse prato. Então uhum. tem que ser bonito, tem que ser saboroso, né? Não, e é verdade. Às vezes eu olho o prato assim e falo assim, olha, nem comeria, mas nem tem algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, sei lá, seja quiabo, jiló, eu sei que você usa isso aqui também, Não, não? aqui Isso não aqui tem não. quiabo e jiló. Mas coloca lá alguma coisa que eu não gosto, mas já aconteceu de eu ver e falar assim, puxa, mas tá tão bonito que Vou eu vou experimentar, vou experimentar. arriscar para ver o que que é. Então tem sabor, textura e a beleza, a apresentação do prato. Exatamente. Menina, então eu vou falar, ali é um laboratório mesmo. É É, verdade. é, é um lugar de criar experiências. Experiências, como você falou, coração, e eu acredito mesmo que é o coração. Por que que eu falo isso? Hum, Porque a pessoa vem aqui no Rituário, ou em qualquer lugar, eu acho que tem uma proposta assim, tudo pode estar perfeito. Se a comida não for boa, ele não vai voltar. é verdade. A Não vai. comida é um Porque negócio. é emoção, não vai voltar. Então, a responsabilidade da cozinha é muito grande. Sem dúvida. Muito grande. Sem dúvida. E aí, se a responsabilidade da cozinha, na realidade, você está falando, a nossa responsabilidade em viver essa harmonia. Porque Exatamente. se você está gerenciando as pessoas na cozinha e você percebe uma desarmonia, aí isso aí vai ser sentido no prato, na experiência do hóspede. Com certeza. Diego, a primeira coisa que eu priorizo numa cozinha é a harmonia. Eu estou falando agora das pessoas que trabalham na cozinha. Uhum, É a harmonia das pessoas na cozinha. Elas têm que estar bem. Elas têm que estar felizes ali, sabe? uhum, Trabalhando feliz, porque vai passar essa energia. Vai passar sim uhum. para a comida. E é fácil manter essa harmonia? É difícil? Como que é? Olha, Porque são pessoas diferentes que não é trabalham com você. fácil, são pessoas diferentes que têm problemas na sua casa, que chegam Sim. aqui porque aconteceu alguma coisa. Mas eu vou sempre procurando trazer essa equipe para essa questão. Agora você está aqui no Rituale, nós estamos mexendo com pessoas que precisam que essa comida esteja perfeita. Então, a gente vai tentando sanar um problema aqui, ali, vai conversando com o outro, tentando entender por que que ele está daquele jeito, e a gente vai Sim. num jogo de cintura ali, com muito carinho, com muita oração. É. Você falou do poder de Deus e da oração. Você acha, você vê que a sua fé impacta e influencia na maneira como você cozinha? Com certeza. Por quê?
Diego, eu acho que tudo na vida da gente é a nossa vivência, a nossa experiência, ela sempre impacta em tudo que a gente faz, né? Então, tudo que você faz, se você faz com intencionalidade, Uhum. aquela intenção acaba fazendo parte, digamos assim, do tempero, fazendo parte do momento, fazendo parte do ambiente. Uhum. Então, a minha espiritualidade, ela com certeza influencia bastante, né? Até também no humor das pessoas na cozinha, porque eu vou Sim. ter um olhar diferente, uma maneira diferente de lidar também com a pessoa que trabalha comigo. Então, isso também vai para a comida, isso não tem como não ir, sabe? E a intencionalidade aqui no ritual é que essa comida faça bem para a pessoa, para a saúde dela como um todo, Sim. entendeu? Para a saúde física, mas e de alguma forma pela Física, sua fé, que impacte também a experiência emocional e espiritual emocional e dela. espiritual dela. E elas sentem isso, e elas relatam. Algumas pessoas falam, aqui tem uma energia diferente. Uhum. Quando a gente vem aqui, tem uma energia diferente, né? A gente sente, a gente não fala aqui de religiosidade, Uhum. mas as pessoas sentem que tem Deus Sentem. aqui, que tem algo superior, Sim. né? E E, isso é passado de todas as maneiras. e isso daí, movendo a sua vida, tem um impacto absurdo na alimentação, até mesmo porque tem um propósito a mais. Você não cozinha só por cozinhar. Não, Tem um propósito além disso. Eu vejo que quando você coloca a sua mão no alimento e a gente sente aquela. Tem um propósito a mais que leva a net. Que nem você falou, você falou assim, o Ricardo virou vegetariano e agora eu quero conhecer essa culinária para a gente vai casar, eu quero, né? E depois os aham, filhos tinha um propósito a mais, sim. porque você entendia o valor dessa culinária, dessa dieta. Você acha essa dieta importante então para o bem-estar humano? Sim, ela, além dela curar as doenças também, né? Porque Uhum, a comida, ela também cura. Porque uhum, os ingredientes que a gente usa aqui no ritual são também para desintoxicar o corpo das pessoas, sim. né? Então, se você consegue desintoxicar o corpo da pessoa, você também deixa uma mente mais clara. Uhum. E essa mente mais clara, ela vai ouvir o quê? Ela vai ouvir a voz de Deus, E os né? pensamentos se equalizam. Se equalizam, com certeza. Então, tem pessoas que chegam aqui com a alma doída, Uhum. adoecida, né? Eu não vou citar nomes, mas agora mesmo, aqui no Ritual, tem uma pessoa que já está na segunda semana, que ela veio para se reencontrar. Ela Sim. veio para. Aliás, muita gente veio se A encontrar aqui. maioria A vem gente para tá se se. perdendo no mundo aí fora. Exatamente. E eles saem aqui de outra forma. Olha, Sim. 2 dias aqui, 3, no terceiro já fala, gente, o que vocês fizeram comigo? É. Porque eu tô mais feliz, eu tô mais leve, sabe? E aí eles vão descobrindo também, que é o que você falou, eu posso me alimentar bem, de maneira saudável e simples, Sim, sem perder o sabor e o gosto da vida. exatamente. Porque Não, sem perder o prazer pela meu pai, comida. por exemplo, meu pai faleceu agora, você ficou sabendo, em Uhum, outubro. sim, E uma das coisas mais tristes no final da vida dele, que ele falava, é o seguinte: ó, ele não estava andando direito, já estava usando fralda geriátrica, mas o que ele pontuava, filho, eu não estou podendo comer mais alimentos saborosos. Por quê? pois é. Agora tinha que ser tudo sem sal, tudo sem tempero, ele tinha uma restrição Mas era uma restrição absurda. muito grande, né? E aí, mas a questão física dele, a questão de saúde estava terrível. Então ele precisava ter uma alimentação extremamente restrita. E ele demonstrou para mim o seguinte, que dentre tudo que ele estava vivendo, de não andar direito, de ficar acamado, de usar fralda, o que mais incomodava era, filho, eu não estou conseguindo comer aquela comida com um tempero gostoso, sabe assim? Então a comida é Exatamente. uma coisa que é muito Não, ela forte. mexe É a primeira mesmo. experiência do ser humano, né? Quando ele vai para o peito da mãe, ele vai ali para a primeira mamada dele, ele vai sentir aquela experiência e é tudo ali na boca, né? É tudo Hum, aquela. Que coisa. E você, eu vou falar, eu vou orar mais por você, porque você tem uma importância muito grande aqui, né, João? Imagina? Vou te contar. então, e é um privilégio, né? Poder estar aqui inserida nesse processo, né? E você tá falando, eu tô percebendo uma coisa. Os chefes não precisam ser bravos, então. Claro que não.
Não Você precisa. você Não, consegue gerenciar tudo aí. não Quem te vê precisa. Eu acho que não deve. nos programas aí de chefes aí da televisão, todo mundo grosseiro, tratando mal os cozinheiros. Não precisa ser assim. Deus me livre, jamais. A Sim, gente tem que ter postura, claro. com certeza. A Firmeza ali, pessoa tem né? que ter hierarquia numa cozinha, né? Lógico, você está falando assim, vamos fazer aqui uma Óbvio, experiência. claro, claro. Até porque eu estou ali também, uma das minhas funções ali é manter qualidade, né? Uhum. Então, se por acaso alguma coisa não sai como deveria, eu não vou gritar com o meu cozinheiro, não. Eu vou chamar e falar, olha, isso aqui assim fica melhor, vamos acrescentar isso aqui, tirar isso aqui, entendeu? Ou seja, a experiência do hóspede no restaurante, ela já começa na cozinha e o mesmo carinho que eles recebem, quem trabalha ali Precisa receber o mesmo também está carinho, recebendo. com certeza. Muito bom. Porque não adianta a gente tentar levar isso para o hóspede e na minha cozinha ser uma guerra. Não tem E como. hoje você é vegetariana? Hoje eu sou vegetariana. Então, isso faz um impacto na minha vida também. É, Então, eu estou oferecendo algo para alguém que eu vivo, sim, sem dúvida. entendeu? Então, isso é muito E importante. você sente o benefício de ser vegetariana? Faz tempo que você é vegetariana? Olha, eu não posso falar assim muitas coisas, eu vou descobrir quantos anos eu tenho, Uhum. né? Mas, com certeza. Diego, eu não me lembro quando que eu fui no hospital fazer alguma coisa. Eu vou fazer exame de rotina, Sim. né? Mas eu não tenho problema. Eu tive cirurgia porque minhas filhas foram parto cesárea, mas Uhum. assim, eu nunca precisei ir no hospital tratar de alguma coisa. E eu não Uhum. tenho vergonha de falar que eu estou com 50 anos, vou fazer 51 agora, de 27 de maio. Uhum. Então, assim, eu acho que nem parece que eu tenho 50 anos, né? Nada. Deixa eu te falar uma coisa, E eu sou mas vegetariana desde 2008. em 2008. Então, É, Ricardo, em 2004, depois de 4 anos, você se tornou isso, vegetariano. isso. E valeu a pena. Valeu. E o seu vegetarianismo, então, foi uma experiência mais de aquisição de experiências do que de restringir experiências. Exatamente. É mais pelo que você passou a comer e não pelo que você deixou de comer. E a gente sempre fala, tanto eu quanto o Ricardo, nunca vá tirando tudo. Você insere, depois você começa a retirar. Muito bom. Muito Então, bom. você vai inserindo, e conforme você vai inserindo, para você não ficar com deficiências. Porque um prato vegetariano, ele tem que ser harmonioso. Ele precisa ter proteína, carboidrato e uma gordura de boa qualidade. Que é o Uhum. que a gente trabalha aqui. Uhum. Então, não adianta agora eu vou ser vegetariano, vou tirar tudo. Aí eu chego na minha despensa, aí eu desculpo que eu vou começar pelo jejum, porque não sobrou nada para eu comer. Uhum. Então, eu vou inserindo algumas coisas, aprendendo a lidar. Onde estão as minhas fontes de proteína? Estão nas leguminosas, né, que são grão de bico, lentilha, todos os feijões, tudo que dá dentro de vaca é leguminosa. Tá. Isso aí é a fonte proteica da pessoa que é vegetariana, né? Tofu, que é feito da soja, a gente usa bastante tofu aqui, né? Rico em proteína. Porque ele é baixo em caloria e ele é rico em proteína, e é tudo que a Uhum. gente precisa. Então, com tofu, por exemplo, se não for defumado, se for frescal ou soft, ou firme, extra firme, as variações que tem, Uhum. que é o sabor original, eu tanto faço receitas doces quanto salgadas. Sim. Então, a gente tem que saber mexer com essas coisas, porque não adianta eu pegar na internet, agora eu vou ser vegetariano, então agora eu vou ser mais saudável. Vou diminuir o consumo da carne. Aí eu vou lá e vou na internet e pego um hambúrguer de couve-flor, hambúrguer de legumes. Eu não vou ter proteína. Uhum. Então, vai ser melhor comer a carne do que eu comer uma coisa assim. Eu preciso saber substituir essas coisas. Ou seja, cheguei e falei assim, ó, parei de comer carne, sou vegetariano. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que ter responsabilidade para você não ficar doente, não fazer uma propaganda. Errado, que é o que acontece. Exatamente. Aí você é um vegetariano lá com os cabelos parecendo palha, a pele parecendo parecendo a terra do Nordeste É, toda. parecendo um zumbi, né? Não, a pessoa vegetariana que ela é saudável, ela tem que ter uma aparência saudável, ela não pode parecer uma pessoa doente, né? É, Então tem que saber combinar. E aqui no Ritual eles se preocupam muito com essa questão de saber combinar os alimentos para que os nossos hóspedes saiam daqui não trocando 6 por meia dúzia, mas, é, né, fazendo não. escolhas que realmente vai valer. E muitos saem daqui, às vezes nem colocam no feedback, mas falam para mim: Aham. olha, eu achei que era impossível ser vegetariano, eu vou tentar, vou diminuir e quero deixar de comer a carne. Uhum. Então, isso é muito interessante, mas fazendo isso de maneira consciente e responsável, não é de qualquer Sim, sem maneira, dúvida. Então, né? ser vegetariano, vamos quebrar esse mito. Não é só deixar de comer carne. Não, E não é nem o que eu deixo de comer. Ser vegetariano é a inserção de vegetais, leguminosas,
e criar uma dieta que seja Exatamente. que atenda as Saber demandas que a gente lidar tem. com as oleaginosas, com os vegetais, com tudo. Você Tá, tem que saber lidar com isso. Então, por sim. exemplo, vou fazer um grão de bico, tá? Vamos fazer um grão de bico refogado, como se faz feijão temperado. Uhum. Até nisso você tem que saber como preparar esse grão de bico, porque ele tem todas as leguminosas, elas têm um antinutriente, são os fitatos, que eles é aquela substância que dá aquela distensão abdominal, que dá aquele Uhum. desconforto. Eu preciso deixar ele de molho pelo menos 12 horas. Quanto mais eu Uhum. deixar, mais fitato eu retiro. Por 12 horas eu consigo tirar uns 80% desses fitatos e lavar esse grão de bico bem lavado, jogar aquela água fora para depois cozinhar. Eu tenho uma Entendi. amiga que ela ia vir na minha casa e eu fazia uma feijoada. Aquela que você gosta. Sim, aquela que eu tô sonhando em comer de novo. Vou fazer para você. E ela perguntou assim para mim, Nete, por que quando eu vim na tua casa e eu como a sua feijoada, eu não fico com desconforto, eu não Não fico fica com distensão estufa, é. abdominal. Eu falei, simplesmente porque você coloca o seu feijão de molho? Ela, não, e tem que colocar. Eu falei, claro, criatura, tem que colocar. Aí expliquei para ela. Sim. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, não é simplesmente vou ser vegetariano, vou, né? Eu preciso ter Uma conhecimento, orientação ali para. orientação. E aqui no ritual, quando as pessoas vêm, além da a gente já ter esse cuidado, nos workshops eu sempre explico isso para meus alunos, as pessoas que vão participar, e os palestrantes também explicam, no caso o Ricardo, que faz especificamente nutrição, Uhum. aqui o Ricardo trabalha com conhecimento. A É, pessoa precisa claro. conhecer, né, com o que ela está lidando. Precisa estar Até porque motivada até, né? quando ela sair, ela vai entender por que ela tem que fazer. Então, nos meus workshops, eu explico tudo direitinho, como que tem que fazer com os alimentos, como que tem que E você deixar. canta também. E aí eu faço uma brincadeira, eu falei que é arte, Sim, claro. é sentimento. É a arte, Então aí viu? eu brinco, eu faço eu cozinhando e cantando. E você canta bem. E aí, eu só não vou pedir pra você cantar, porque aí quem estiver assistindo vai ter que vir aqui pra aprender contigo e aprender a cantar também, né? E eu lembro que um workshop que eu fiz aqui, eu fui cantar e eu fiz assim uma introdução. Ah, eu vou cantar uma música. É, eu falei, acho que foi até Meu Babino Caro, que faz parte de uma ópera de Nisquik, que fui fazendo, né? Que também é Aham, cultura, né? Cozinhar aham, também é cultura. é, Aí você falou, né, seria legal que você já entrasse cantando. Aí eu é, falei, eu vou experimentar esse negócio. Aí eu aham. comecei ali, tá? Falei dos ingredientes. Quando eu fui misturando, eu falei, gente, mas o legal é fazer isso cantando. E comecei, gente. O pessoal regalou um olho desse tamanho. Mas que é isso? É, é. Não, porque só você canta e é uma voz lírica, né? E sabe o Então que é é interessante? As pessoas choram. assim, Por quê? Porque traz sentimentos, né? claro, A música, claro. ela traz esse sentimento. Você amplia a experiência artística ali Exatamente. do cozinhar com uma outra esfera da arte, que é a E se música. você parar pra pensar, as pessoas vão pro restaurante e tem o que rolando? Música, Exatamente. Muito né? bom, é Nem muito bom. sempre é uma música tão agradável. É, só que é o seguinte, eu não tenho no meu dia a dia, eu não tenho tempo para parar. Às vezes eu não tenho expertise para cozinhar. E eu vejo que tem várias estratégias para que você. Porque é mais ou menos assim: cheguei em casa, não tem nada pronto, é muito mais fácil eu desembalar alguma coisa e comer. E aí existem estratégias para a gente, de repente, tá. E eu sei que você, por exemplo, na sua rotina, na sua agenda, você tá sempre correndo, atendendo, cozinhando, fazendo, interagindo, gerenciando uma cozinha, cozinhando, provando, criando a beleza do prato, aquela coisa toda, a experiência do hóspede, você interage com o hóspede, você faz o workshop, tudo bem, na sua casa. E lá, como que você arruma tempo? Qual que é a estratégia que você tem para deixar as coisas ali ou ter sempre o saudável? Como que você faz isso? Como você ajusta isso? Até para quem está ouvindo também pensar o Uhum, seguinte: eu não tenho esse tempo, eu trabalho fora. Imagina, uma mulher que até está assistindo e tem expertise e gosta de cozinhar, mas ela trabalha fora e está lá, executivo, empresária, trabalhando, não tem esse tempo todo, uhum, tem uhum. alguém que ajuda. Como que faz esse negócio aí? O que é interessante é que a maioria das pessoas acham que não vai cozinhar uma comida mais saudável porque eles demandam um tempo maior. Uhum. E isso não é verdade. Ah, não, tá. Não, não é. Dá pra gente fazer uma comida vegetariana muito boa e não precisa demandar tanto tempo, não. Tá? Não precisa. Que é o que eu falei que eu quero desmistificar, que é difícil no sentido da preparação, tá? E que é ruim, né? Então, assim, tem coisas que você pode deixar um pré-preparo já para outro dia, tá? E eu tenho motivado as minhas filhas a cozinharem também, Ah, esse negócio do porque nem pré-preparo é legal. sempre eu consigo realmente deixar alguma coisa pronta, então elas Sim, têm que se virar, tá. né?
Então, a Manuela, esses dias, está inventando prato agora. Ela fez lá um bolinho recheado, sabe? Com banana, que tava uma delícia. Virou especialidade já, hein, João? E eu falei, então vocês precisam se Né? motivar. Mas assim, falando agora, trazendo isso para sua pergunta, que eu vou ser mais Uhum. especificamente. Precisa fazer o pré-preparo. Por exemplo, eu quero fazer Você aí. acha que fazer aquelas marmitinhas e deixar pronto é válido? É interessante também, é muito interessante. Essas marmitas são bem legais. E assim, no YouTube tem muita gente que faz marmita em 2 horas para a semana inteira. Deixa Entendeu? tudo lá bonitinho. Tudo Nos bonitinho, nos potinhos. potinhos. Salada, por exemplo. Não é difícil deixar uma salada para a semana inteira, se você quiser, por Olha exemplo. aí. Tem técnicas para preparar uma salada Pra assim. ela não passar, pra ela não ficar Não, murcha. fica aí dentro de um pote, né? Uhum. Você vai colocando, por exemplo, tomate, Porções diferentes. o que você quiser, ali, azeitona, cenoura picadinha, os legumes que você quiser. No final você coloca ali a alface, a rúcula, as folhas. Uhum. Tampa no vidro e faz um molhinho separado. Depois você só mistura com esse molho e Olha aí. você pode comer a salada. Aí Então é por dedicar um tempo pra fazer. 4, 5 dias na geladeira, ela não vai ter problema ali, entendeu? Uhum. Você pode deixar, por exemplo, as leguminosas já prontas também na Uhum. geladeira. E ter um cardápio assim, ajuda também? Você fala assim, ó, na segunda-feira eu Então, vou cozinhar tal coisa, já isso ajuda planejar bastante. isso. Planejado, igual a gente tem no ritual. Tem o cardápio da segunda, da terça, da quarta. Aham. Então, é bom você ter em casa também o cardápio do que vai Planejar. ser feito. Cara, muito legal isso aí. Quando você se planeja e se organiza, não tem problema. Não Agora, tem. de repente, vou fazer tudo na vida, tanto para É, cozinhar como qualquer outra qualquer coisa. outra coisa. Se você não tiver organização, planejamento, não vai rolar, E é né? uma questão de vida, de saúde. Vale a pena a gente dedicar tempo a isso aí, né? Vale a pena. Puxa, que Vale a legal. pena. E não é só comida, né? É o estilo de vida que a gente tem que Uhum. adotar. É a questão do tomar sol, do Sim. descanso, toda essa O questão, planejamento ajuda né? tudo. Ajuda tudo. E numa vida corrida, se a gente não tiver planejamento, a gente é levado pelos furacões do dia a dia, né? Exatamente. Pelos E redemoinhos do agora dia que a eu estou dia. aqui no ritual, eu tenho motivado muitas minhas filhas a cozinharem. Falei, vocês já sabem fazer algumas Claro. coisas. Então, não sabe, vou ensinar e vocês vão se virar. Uma tem 16 e a outra tem 11, Ah, não, já né? Já consegue. está na hora de se virar. Sim, não. E outra, você mostra o valor da alimentação, que não deve ser uma coisa assim aleatória, né? A Não, alimentação e tem que elas ser uma. sabem das combinações que tem que ter. Elas sabem que tem que ter a proteína, que tem que ter carboidrato, que tem que ter uma fonte de gordura boa, Sim. né? E aqui você falou uma coisa, aqui no ritual você falou também de cozinhar doce, também tem sobremesa. Então o vegetariano pode comer Claro, tem sobremesa gente. também. Então, se você quer vir para o ritual, não se preocupe, vai ter sobremesa, e várias sobremesas. E E gostosas. eles ficam encantados com a sobremesa. Tem É. coisa, Diego, tem coisa que é tão simples. Eu vou Ah, falar uma para você que a gente faz, que é fala. muito simples, muito Ah, simples. É uma maçã com crumble, ah, tá? O crumble é uma farofa de sementes com castanhas que a sim. gente faz. E o nome tem que ser bonito também, porque não é É, só. Então é o sabor, textura, aparência e sonoridade, né? Porque o nome, exatamente. quando é bonito, ele. Existe várias maneiras de fazer crumble de maçã. Aham. Como que eu faço aqui? É, A gente pega a maçã, corta no meio, tá? Coloca numa GN. GN são aquelas vasilhas que vão no forno, tá, tá? Assadeiras. tá. E aí a gente coloca a maçã cortada no meio, tira o miolinho da semente ali, Uhum. procura deixar o cabinho para ficar bonitinho, e a Sim, gente dá uma boa passada de mel tá. nela, tá? Ela vai no forno e ela assa. Ela assa ali no forno. E- E ela fica assada maravilhosa. não, Depois que a é uma gente delícia. tira, a gente faz um crumble com castanhas, a gente pode usar pistache, amêndoas, tá? Gergelim, o Você tá branco, ficando com fome o aí, João? preto. Tá dando. Daí a gente coloca um pouco de açúcar de maçã. A gente usa muito açúcar de maçã aqui no ritual, né? Uhum. É Coloca bom o na... açúcar de maçã? É uma delícia, é muito bom. E E não tem o malefício do não açúcar tem, outro. não tem, porque o açúcar, para ele ser feito, tem todo um processo. Ela só vai ser desidratada. É É um, verdade. é um suco da maçã que a pessoa faz bem concentrado e ele vai desidratando, E aí fica o né? pó. E aí vai ficar, claro, é maçã pra caramba pra fazer, né? Por isso É, ele não é barato também, é, mas vale a pena, é mais né? saudável do que da Mais cana. saudável, a gente usa bastante aqui no ritual, né? Em sobremesa eu uso mais açúcar de maçã, porque ele não dá pico de índice glicêmico em quem é Ah, legal. diabético, né? A não ser que seja uma pessoa que já faça uso de insulina, aí complica mais um pouquinho. Aí tem Aí tem que que ter uma restrição. diminuir, aí a pessoa tem que ter uma atenção melhor. Aí eu não vou usar açúcar de maçã, vou adoçar com tâmara, vou adoçar com frutas secas, vou adoçar com outra coisa, né? Mas no caso de uma pessoa que não faz uso de insulina, é um caso mais sério,
a gente consegue usar e não dá pico de nitroglicêmio com açúcar de maçã. Muito bom. Então, ele é muito bom. Então, a gente faz esse crumble, né? E aí, a gente coloca no pratinho e coloca esse crumble e a maçã em cima. E aí, faz um condensado com leite de coco, Menino, né? não fala essas coisas. E aí, a gente vai enfeita com pétalas de flores comestíveis. E nesse caso, a gente costuma E é dizer simples. leite condenado, né? A gente costuma falar, Esse brincar, não é né? Esse condenado. não é condenado, esse é condensado Esse mesmo. é condensado. Que delícia. Então a E maçã, super fácil de fazer. mel vai no forno, aí depois você coloca algumas castanhas, Semente, que vai na sementes. frigideira, faz uma farofinha com Tá. ela. E aí a gente coloca nesse pratinho, ela em cima, coloca um condensadinho condensado. e enfeita com umas pétalas de flor comestível. Comestível. E é coisa rápida de fazer, fácil de fazer, não é complicado. E numa reunião aí, na casa de alguém aí, pode dar sucesso isso aí. Não é lindo, é maravilhoso. Já fiz na minha casa com convidados meus que Só eles que agora você me amaram. pegou numa coisa. Você falou que passa mel. Aham. Ou seja, a nossa dieta aqui, vegana ou vegetariana ou são as mesmas Boa coisas? pergunta. A nossa dieta é vegetariana. Então, Tá. só para explicar para você que está em casa, talvez faça uma certa confusão. O senso comum diz que o vegetariano, quando você vai em algum lugar e fala, tem uma opção vegetariana, eles te oferecem algo com queijo, com ovo e já me ofereceram até com presunto, tá? Então, a dieta vegetariana ela é de vegetais, que é plant-based. É basicamente de plantas, né? Então, o vegetariano, ele não come nada de origem animal, a não ser o mel. O vegano, ele não come mel, porque ele não come nada de origem animal. É porque é uma filosofia, É uma né? É filosofia. uma questão mais de É uma preservação de... dos animais. E assim, não estou fazendo uma crítica aos veganos. Eu acho uma filosofia muito legal você proteger os animais. Isso é lindo, Claro. né? E o vegetariano também protege os animais, porque ele não come os animais, Claro. né? Mas não é a filosofia Não é a principal. premissa. Não é a premissa. Entendi. A premissa do vegetariano é saúde, Sim. tá? E também, claro, acaba Cuidado ajudando... com a sua saúde é a premissa vegetariana. O veganismo, ele tem o fator positivo, só que a premissa é cuidar de animal. E aqueles que conhecem minha filosofia vegana, eles acham que quando eles morrem, eles são reencarnados em animais. E é por isso que eles cuidam deles. Tem toda uma questão Tem toda agora uma... já de crença. Isso. Tá, entendi. Então, como eles acham que vão ser reencarnados nos animais, e alguns que falam que são veganos nem sabem disso, então eles cuidam dos animais também por isso. Entendi. Entendeu? E A questão não é nem tanto saúde, porque eles fritura, refrigerante, E eu fui ver uma coisa bebe. interessante. No mercado, aquele biscoito recheado lá, o Oreo, acho que é vegano também aquele negócio. Não sei, Eu vi lá o selinho do veganismo, E aí você vê, mas não é uma coisa saudável, né? Então, a gente tem Mas que ver. tem lá o negócio do vegano. Olha, se a gente for adentrar nesse campo, é bem amplo. Porque tem vários olhares para essa questão do veganismo. Mas, que eu estou te falando, nem sempre o foco é saúde. Como aqui no Ritual o foco é saúde. Então a nossa Às dieta vezes é o foco vegetariana. é vegetariana. Aí tem o ovo lacto vegetariano, que dentro dos vegetarianos, aí sim eles comem coisas de origem animal, que é o ovo e o leite, derivados do leite e o ovo. Aí tem o ovo vegetariano, que dentro os produtos de origem animal comem o ovo. Pesco vegetariano, que dentro dos produtos come peixe. Tá. E agora tem um tal de flex vegetariano. Não tô sabendo, isso é novo pra Não mim. tem um carro que é flex? Tem. Que usa álcool e gasolina. Tem esse agora, que de vez em quando come uma carninha. Come uma carne ali, mas não é regular. O povo Olha inventa aí. umas coisas aí, tá? Eu não sei se está bem... Como que é? Flex vegetariano? Flex vegetariano. Ou vegetariano. Olha que legal. Não sabia Então, disso aí, não. existem essas coisas. Mas, assim, o vegetariano usa mel. Então, aqui no Ritual, nós usamos o mel. É porque a premissa é a saúde em si, não necessariamente É uma maneira diferente de ver saúde. Tá. Então, quando se falar de veganismo, tem muita coisa por trás. Tem. Por exemplo, tem a questão até de roupas de couro, não sapato. Usam sapato de couro. É uma outra... tem o seu valor, mas não Com é certeza, o objetivo da uma culinária. Bonita. O objetivo da culinária aqui é focar na saúde. E aí, o vegetarianismo é a nossa base, então, aqui. Exatamente, a nossa base. Então, aqui no Ritual, nós não usamos nada de origem animal, não usamos estimulantes, né? O Ricardo falou no outro podcast. Então, não usamos café. Aqui nós usamos o café-fake. Café-fake, né? A gente brinca que é o café de cevada, o café de milho. Para quem não sabe o que é, o mesmo processo de fazer o café mesmo, do café, né, tradicional. O milho você vai torrar e moer, e o modo de preparo é a mesma coisa, água quente, pó, aquela coisa toda. A gente usa aqui tanto o café de milho quanto a cevada, né?
Então, e no lugar do chocolate, nós usamos uma leguminosa, que é a alfarroba, que ela tem a aparência, não tem tanto gosto, mas tem a aparência. É. Mas a gente faz de uma maneira tão interessante Não, que as fica pessoas delícia. nem sentem diferença, Fica elas delícia. gostam. Fica Ontem delícia. mesmo eu fiz um bolo para aniversário, de quem faz aniversário vem pro ritual e tem bolo. Ih, aí já tá. Então, foi para acomodação delas um bolo. Eu vi um bolo bonito que você fez. Então, esse ficou top, hein? Ficou? Ficou modéstia à Quando é, parte. quando é assim, você tira um pedaço e divide Não com a gente. posso mandar foto no pedaço, antigo. Ai, que legal. Mas me convidar lá na sua casa que eu levo um de sobremesa Tá, e pra você já você. tá me devendo a feijoada também, então tá Eu tudo levo os certo. dois. E sabe, uma coisa bonita que eu vejo é Hum. que comer uma alimentação de alguém que eu sei que ela está cozinhando não só para me agradar, ao agradar o meu paladar, mas está cozinhando porque sabe que aquilo vai me fazer bem espiritualmente, emocionalmente. E isso acontece com você por causa da fé que você coloca naquilo que você faz. A sua fé de que você representa alguém maior na sua culinária. Tem um texto bíblico que eu gosto muito que é: quer você coma, quer você Você beba, beba, ou faça qualquer coisa, faça fazer tudo para a tudo glória de para a Deus. glória de Deus. Eu vejo que isso acontece com você. Amém. Eu fico feliz de ver que você... Primeiro, o chefe não precisa ser mal-humorado, Não. o chefe pode ser carinhoso. Os 3 S's, né, que você falou: saudável, simples e saborosa. Saborosa. E aí a gente entrou no campo de falar que é importante a textura, o sabor, E a a apresentação. apresentação e a sonoridade, porque o nome bonito também é importante. Agora, em casa, as pessoas que estão vendo ou estão acompanhando esse podcast, elas estão diante de você e eu queria que você, para a gente encerrar esse momento, você falasse alguma coisa assim, o que que você poderia dar de conselho ou dar uma dica para quem está querendo melhorar a alimentação, para quem de repente tem essa restrição de paradigma, né, com relação à alimentação vegetariana, o que que você poderia dizer para ela, para que ela avance nesse universo, se vale a pena, se não vale, como fazer, uma dica rápida, e aí eu vou pedir para você olhar para a câmera e falar diretamente para eles, para a gente encerrar. A dica eu começo com uma palavra: experimente. Experimente. Né? Experimente. Tire os preconceitos e não retire, insira. Né? Aquilo Não que eu já retire, falei. insira. Então, você tem que começar a inserir e não retirar. E aos poucos vai retirando aquilo que você acha que deve retirar. De maneira equilibrada, responsável e com conhecimento. Se você quer ser vegetariano, pensa nessa possibilidade para você e para sua família, precisa ser com conhecimento, com responsabilidade, inserindo e retirando aos poucos. Esse é o meu conselho sempre, Tá. né? Para as pessoas poderem começar a galgar aí nesse caminho, que E- é muito E interessante. quem come vegetariano, come bem. Garanto que come bem sem ter falta, claro, mas aí tem que ter conhecimento, Diego, Sim. né? Tem que Tá. procurar conhecer. Tá. Então dá para você não vai ter falta de proteína, você não vai ter falta de... A vida não única- vai ficar mais triste. Não, Pelo contrário, vai ficar mais vai feliz. ficar mais feliz. Isso. Agora, não dá para enganar você e dizer que lá você vai... Tem uma coisa só que a alimentação vegetariana ela não tem, que é a B12. Ah, tá. Tá? Já tem estudos que dizem que crianças que nunca tiveram contato com alimentações cárneas, né? Não se explica, sabe por quê, mas não tem falta. Não tem, não não tem tem. falta. Mas para você que já comeu carne, como eu também já comi, e quer mudar a alimentação, não vai ter a B12. Aí você precisa suplementar. E nós temos isso já, Sim. né, disponível aí para suplementação. E Tirando esse isso, é um ponto que o pessoal pega muito, mas eu até conversei com o Ricardo no programa passado, que tem gente que come carne e está com déficit de B12. nossa, muita Então, gente não tem absorção de B12. É meio que né? a gente Exatamente. apoiar-se nisso para não se alimentar de maneira mais saudável, Sim. meio que usar uma muleta ali para a gente Sim. manter nos hábitos que estão A sendo nocivos maioria para dos nós. pacientes do Ricardo que fazem o exame, que come alimento com carne, tem deficiência de B12. Ou seja, vamos tirar essa muletinha de lado e vamos seguir em frente para se alimentar bem Com e certeza. saborosamente, né? Aham. E tem que ser gostoso, ela tem que te dar prazer. A comida tem que continuar te dando prazer. Sem dúvida. Mas você tem que entender que a comida, ela é o seu remédio também. É verdade. Hipócrates Então, já dizia isso. exatamente, o Paulo já falava que seu alimento seja o seu remédio. Exatamente. Então, isso é muito importante, levar isso muito a sério, né? Gostei muito.
Obrigada. Obrigado, viu? Vou bater Eu mais agradeço. papo, quem sabe aí você traz mais. Me deixou motivado para comer essa maçã que você falou aí agora. Não só ela, tem muitas coisas. Essa foi das mais simples, Não, né? mas tem muita coisa Tem gostosa, que muita é isso. coisa boa. E tudo fácil de fazer, tá? Não tem nada complicado, não. Para você que está Obrigado, em viu? casa, não é difícil. Obrigado pelo seu tempo e porque você bateu esse papo aqui com a gente, desmistificando um pouco aí dessa questão da dieta vegetariana e a gente percebendo então que a gente pode comer bem, ser feliz de uma forma gostosa, né? Aham. Saborosa, sem restrições, mas pela inserção de coisas naturais e lindas que o Criador fez para a gente se alimentar. Obrigado de Tá coração. disponível, né? Tá Obrigado, tudo disponível. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Queridos amigos, obrigado porque você acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha se motivado a se alimentar bem. Ah, eu não vou me tornar vegetariano. Não precisa ter essa pressa, é só o nosso bate-papo com a Chef Net foi só para a gente entender que dá para comer bem, dá para comer gostoso, de maneira natural. E essas experiências, entre outras, você vive aqui no Ritual, então você é muito convidado não só a acompanhar-nos nas telinhas aí do YouTube, das redes sociais, mas estar aqui com a gente. E eu espero que em breve você esteja vivendo essa experiência e comendo essas delícias que a nossa amiga Net faz aqui no Ritual. Se você gostou e acha que esse assunto é legal para alguém, encaminha para alguém, coloca a sua curtida, se inscreva, participe desses conteúdos que a gente vai trazendo, que eu tenho certeza que vai trazer informação e isso vai ajudar no seu bem-estar e na sua vida. E A gente venha, se vê na próxima. Obrigado, Net. Um abraço. Deus abençoe a sua e vida. venha conhecer o ritual, né? E venha conhecer o Ritual. E quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau.